Mateus, capítulo 16. Antes, vamos orar ao Senhor, antes de entrarmos na leitura da Sagrada Escritura. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja nos direcionando agora para aprendermos aquilo que o Senhor ensina. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu tentei ao máximo possível não fazer disso uma aula de história da Reforma, apesar de manter o objetivo que é uma mensagem com um teor teológico reformado. Então, eu vou fazer a exposição da passagem e, ao final, eu vou relacionar com aquilo que tanto os dogmas quanto a história da Reforma ensinam. Mateus, a gente vai ler no versículo 13 ao 19. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Eu não sou alguém que viaja muito, mas como qualquer um que se interessa em conhecer outros lugares, outros países, ou até mesmo dentro do nosso país, ir para outros pontos, a gente gosta de passar por pontos turísticos, Por exemplo, quando a gente pensa no Brasil, qual que é o ponto turístico referencial do Brasil? Cristo Redentor. Nos Estados Unidos, a Estátua da Liberdade, na Índia, o Taj Mahal, na Rússia, o Kremlin, na Turquia, a Igreja Águia Sofia. Em Ribeirão Preto, antigamente tinha um dinossauro na Independência, mas tiraram ele. Mas é interessante que Jesus, ele faz proveito do lugar em que eles estavam para ensinar aos seus discípulos. E ele vai usar um ponto turístico da região em que ele estava para ensinar aos seus discípulos a verdade central do Evangelho. Bom, o versículo 13 começa falando que eles chegaram às partes de Cesareia de Filipe. Para entender onde eles estavam, a cidade de Cesareia de Filipe foi construída por Herodes o Grande, e quando ele morreu, ele dividiu o reino dele com seus 3 filhos. Um deles era Herodes Filipe. Herodes o Grande, ele construiu a cidade de Cesareia em homenagem ao imperador César. E quando Herodes Filipe, recebeu a parte dele ali como governador daquela região, ele transferiu a capital daquela província para aquela cidade de Cesareia. Por isso ela ficou conhecida como Cesareia de Filipe. Essa cidade, ela recebeu muitos gregos também que construíram um ponto turístico dessa cidade, que é justamente o que Jesus vai usar para falar a respeito do Evangelho. Bom, o contexto aqui é o seguinte: a cidade de Cesareia ela foi construída a partir de uma nascente do rio Bânias, na época se chamava Pânias. O rio Pânias, ele recebeu esse nome em homenagem a uma divindade grega pagã chamada Pan, que é o deus do bosque, das florestas, das matas, que era muito conhecido, inclusive, por causar pavor nos viajantes noturnos. Daí vem a palavra pânico. Então, essa cidade começou a ser construída a partir da nascente desse rio Pânias, que vinha de uma gruta
Vocês vão entender depois por que isso é importante. Tá? Então, guarda essa informação. Pois bem, Jesus ele chega lá na cidade de Cesareia de Filipe. E aí ele interroga os seus discípulos. O Evangelho de Marcos vai falar que Jesus estava passeando por aquelas regiões. E o Evangelho de Lucas vai falar que ele estava orando quando isso aconteceu. E o Evangelho de Mateus vai falar que ele chegou nessas partes. Então, esse relato ele é muito, não necessariamente superficial, mas vago. Ele não aprofunda detalhes a respeito do que Jesus estava fazendo lá no Evangelho de Mateus. Ele não vai relatar detalhes, ele vai relatar a parte mais importante, que é essa conversa que ele teve com os discípulos. Então ele chegou lá e interrogou os discípulos, falando: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus, nem como seus discípulos, sabiam que essa expressão Filho do Homem se referia ao Messias. Então, primeiro ele pergunta para eles: quem os outros dizem que é o Messias? Até hoje, essa pergunta é importantíssima, não somente para a igreja, mas para o mundo. Quem é o Filho do Homem? No mundo, você vai encontrar respostas blasfemas, como Jesus era um socialista, Jesus era um revolucionário, Jesus, ele andava com as prostitutas, Jesus, ele lutou por uma causa social. Tem um herege chamado Leonardo Boff, que escreveu alguns livros extremamente controversos, vamos dizer assim, usando um certo eufemismo, que faz parecer que Jesus veio para libertar a gente do capitalismo e não do pecado. Então, no mundo, a gente vai encontrar diversos Jesus, vamos dizer assim. Então, quem diz o mundo ser o Filho do Homem? Vamos começar a partir daí. Jesus fez essa pergunta aos discípulos, e certamente essa pergunta é relevante para nós hoje. Quem o mundo diz que é o Filho do Homem? Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Então, eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Esse versículo aqui, ele demonstra que o mundo tinha uma noção errada de quem era Jesus. Primeiro fala, uns João Batista, outros Elias. Aqui provavelmente os discípulos estão se referindo ao grupo dos essênios, que acreditavam que viriam dois Messias, um Messias sacerdotal e um Messias real. E era muito comum na crença popular da época que o Messias ele seria, vamos dizer assim, a reencarnação de Elias. E Elias ele precederia o Messias real. Isso porque Elias provavelmente ele era um levita. A gente pode supor isso porque nós vemos Elias realizando o culto a Deus, um culto sacerdotal, que era incumbência dos levitas, apenas os descendentes de Levi. Então eles acreditavam que, como Elias foi transladado ao céu, como ele foi arrebatado, ele não morreu, Elias seria um Messias que viria, e esse Messias, obviamente, seria o Messias sacerdotal. Hoje em dia, nós também temos várias noções erradas de quem é Jesus. E nós devemos conhecer essas noções erradas de Jesus Cristo. Nós devemos ter contato, no sentido de ter conhecimento do que o mundo diz que é Jesus, porque como nós vamos saber defender o Jesus verdadeiro, se nós sequer temos contato com o conhecimento desse Jesus falso que é ensinado? Como nós vamos falar, Jesus é isso, sendo que, para nós, a gente está indiferente ao que o mundo diz ser Jesus? Qualquer um hoje em dia pode falar, não, eu acredito em Jesus. Os testemunhos de Jeová falam, eu acredito em Jesus. Os mormons falam, eu acredito em Jesus.
Até os islâmicos falam, eu acredito em Jesus. Os socialistas falam, eu acredito em Jesus. Os capitalistas falam, eu acredito em Jesus. Os progressistas falam, eu acredito em Jesus. Mas afinal, quem é esse Jesus? Afinal, qual que é a relevância em saber quem é esse Jesus para eles e para nós? Jesus Cristo, em João capítulo 17, ele afirma que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, uma vez que nós estamos no mundo, nós precisamos saber o que o mundo tem ensinado sobre Jesus, para que nós afirmemos a verdade em cima disso. Nós devemos saber o que cada um pensa sobre Jesus, para que nós possamos evangelizá-los e falar: não, Jesus não era um socialista, Jesus não era um revolucionário, Jesus não veio para nenhuma causa social. Jesus é exatamente isso aqui que em seguida nós vamos ver na resposta de Pedro. Versículo 15. Ainda no versículo 14, é interessante que existem duas palavras outros aqui. Uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Essas duas palavras outros no grego são palavras diferentes. O primeiro outros se refere a pessoas no mesmo gênero, pessoas no mesmo grupo. E o segundo outros é a palavra héteros, que se refere a pessoas de grupos ou naturezas diferentes. Então nós vemos aqui que os discípulos eles tinham um amplo conhecimento a respeito de quem era Jesus. Eles sabiam, olha, os essênios, eles pensam que o Filho do Homem, que o Messias, é João Batista ou Elias. Eles pensam que tem um Messias sacerdotal e um Messias real. Outro grupo pensa que Jesus é Jeremias, que o Filho do Homem, que o Messias é Jeremias. Isso porque os fariseus, eles acreditavam, baseado numa passagem de 2 Macabeus, que é um livro apócrifo, que o Messias seria a reencarnação de Jeremias. Então eles tinham um amplo conhecimento a respeito do que eles pensavam ser o Messias. Nós também precisamos ter esse conhecimento. O que o mundo pensa ser o Messias? Então Jesus faz a pergunta mais importante de todas. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa é a pergunta mais importante de toda a Bíblia. Quem você diz que é o Filho do Homem? Quem você diz que é Jesus? Essa pergunta é a mais importante porque na profecia de Joel nós vemos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lá em Atos 4, versículo 12, diz que é somente no nome de Jesus Cristo que há salvação e em nenhum outro. Então, visto que Cristo é a centralidade de todo o Evangelho e que a salvação está somente na pessoa de Jesus, a resposta para essa pergunta, quem é Jesus? É a pergunta mais importante e a resposta dessa pergunta é o que vai determinar se você de fato é um discípulo dele. Então, por um momento, eu quero que você pense, se alguém perguntar para você, quem é Jesus? O que você vai responder? Jesus foi um grande mestre da moral. Essa resposta não é suficiente. Jesus ele foi um ser elevadíssimo. Essa resposta também não é suficiente. Jesus foi um homem que amou muito as pessoas. Isso também é verdade, mas não é suficiente. Porque qualquer homem pode ensinar uma boa moral. Qualquer homem pode ter virtudes. Qualquer homem pode amar as pessoas, vamos dizer assim, aos olhos humanos, pelo menos. Só que nenhum homem é capaz de te dar a salvação senão Jesus. Então, o que Jesus tem que difere ele de todos os outros? Pois bem, no mesmo versículo no versículo seguinte, versículo 17, Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu
tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Qual é o verdadeiro significado e o impacto dessas palavras? Quando Jesus pergunta para eles, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, ele toma a dianteira, porque ele era considerado o líder dos discípulos. Então, ele responde em nome de todos aqueles que seguem Jesus, falando, tu és o Cristo. O que significa ser o Cristo? Qual é o significado de ser o Cristo? A palavra Cristo é uma tradução do hebraico que é Messias. Então, antes, Jesus estava perguntando, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, quem os homens dizem que é o Messias? Então, em seguida, Pedro responde, tu és o Messias. E ser um Messias implica em Cristo é rei, Cristo é sacerdote, Cristo é profeta, Cristo é Deus, ele é homem. Jesus Cristo, ele é rei, porque ele é o autor de toda a criação. Toda a criação pertence a ele. Ele é sacerdote, porque ele nos representa perante Deus. E ele é profeta, porque ele também representa Deus perante nós. Ele precisa ser completamente homem e completamente Deus para a nossa salvação. Se ele não for totalmente homem, ele não pode representar a humanidade toda na cruz. E se ele não for totalmente Deus, ele não pode oferecer um sacrifício de natureza eterna e perfeita, porque a eternidade e a perfeição são atributos divinos. Então, se Jesus Cristo ele não for homem e Deus, não há salvação. O mundo vai falar que Jesus é um grande mestre da moral. Sim, ele foi. Só que ele foi um grande mestre da moral, porque ele é plenamente Deus. E a moral dele é perfeita, porque ele é perfeito. Ele foi plenamente homem. Então ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é sofrimento. Isaías 53 chama ele de homem de dores, experimentado nos sofrimentos, que sabe o que é padecer. Se nós recebemos um Jesus do mundo, um Jesus que é somente um ser elevado, um Jesus que é somente amor, nós não estaremos reconhecendo o Jesus bíblico, porque quando Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, a declaração, Filho do Deus vivo, deve causar temor em nós, porque o Filho do Deus vivo, ele virá para julgar o mundo. Filho do Deus vivo, reina soberanamente. O livro de Salmos diz que a terra é estrado dos seus pés. Salmo 110 fala, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha todos os inimigos por escabelo dos seus pés. Ele reina e ele julga. E quando nós sabemos disso, nosso coração deve inicialmente se encher de medo, porque nós sabemos que nós merecemos a condenação. Quando o mundo fala, eu fico feliz porque Jesus é amor, saber que Jesus é amor não deve trazer somente um sentimento de felicidade no nosso coração, mas de preocupação também. Ele é amor, mas nós não somos. Jesus é amor, mas você não é. Nós não conseguimos amar como Ele amou. Nós não conseguimos cumprir a lei de Deus como Ele cumpriu. Nós não conseguimos ser perfeitos como Ele foi perfeito. Então, como é que um Deus que é puro amor, que ama a justiça e que Ele julga retamente, como Ele vai inocentar alguém que quebra a lei todos os dias? Saber que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo deve encher o nosso coração de reverência, deve encher o nosso coração de respeito. Certa vez eu ouvi um homem falando assim, orando, falando, Deus, você é o cara. Como assim? Como você chega para o Senhor de todo o universo, o autor da criação, o justo juiz, o supremo rei, falando, você é o cara? Vejam que Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo. Pedro, ele tinha respeito e reverência. A fé de Pedro é uma fé que fez ele andar sobre as águas. Ele caiu, mas ele andou sobre as águas.
Nós não conhecemos mais ninguém ao longo de 2000 anos de cristandade que andou sobre as águas. E Jesus ainda chama ele de homem de pouca fé. Se pouca fé faz alguém andar sobre as águas, imagina o que alguém com muita fé faz. Então, saber que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, deve nos trazer respeito, reverência e temor. Mas deve trazer também a nossa esperança, porque Pedro estava conversando com Jesus homem, o Deus encarnado. E por que ele é um Deus encarnado? Por que ele veio? Justamente para salvar pecadores. Então, saber que Jesus é o próprio Deus que se fez homem, também deve trazer esperança aos nossos corações. Porque se ele veio, é com o propósito de salvar pecadores que se arrependeram. Jesus, ele não veio ao mundo para que você enriquecesse. Jesus não veio ao mundo para socializar os bens ou tomar os meios de produção. Jesus não veio ao mundo para lutar por qualquer causa social. Jesus não veio ao mundo sequer para defender qualquer posição econômica, embora nós saibamos que certas posições econômicas no pensamento social possam ser inspiradas naquilo que Jesus ensinou a respeito de como o cristão deve lidar com o dinheiro. Tem um famoso livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que mostra por que o capitalismo ele floresceu na Europa e nos Estados Unidos entre as colônias protestantes. Já que estamos falando sobre a reforma protestante, vamos falar sobre um aspecto disso, né? Que é justamente eles entenderem que todo trabalho é um trabalho que glorifica a Deus, desde que seja um trabalho honesto e digno. Um sapateiro que faz um sapato, ele faz esse sapato para a glória de Deus. Um homem que lavra a terra para a glória de Deus. Um homem uma mulher que simplesmente cuida da casa e dos filhos, ela faz isso para a glória de Deus. Esse pensamento começou lá com Lutero, se inspirando em Agostinho. Depois Lutero trouxe esse pensamento à tona durante os escritos dele. João Calvino ampliou isso ainda mais, até que chegou nos puritanos, nas suas colônias protestantes. E essa noção de fazer todo o seu trabalho para a glória de Deus é o que levou à prosperidade em muitos países. Mas, novamente, Jesus Cristo ele não veio para te dar prosperidade. Jesus Cristo veio para que você se arrependa dos seus pecados e será salvo por meio da fé. É óbvio que quando nós seguimos os preceitos dele, quando nós seguimos os mandamentos dele, de fato há uma recompensa nisso. Só que a nossa maior recompensa que nós devemos esperar, a maior recompensa que nós devemos ansiar, não é uma recompensa terrena, e sim uma recompensa celestial. O maior propósito do Evangelho ao trazer salvação para o homem é salvar o homem do pecado, prometendo a ele não somente uma libertação da condenação certa, mas também uma própria recompensa celestial, que é a herança do reino. Veja bem, Jesus Cristo ele é o Filho do Deus vivo. Se ele é o Filho de Deus, toda a criação pertence a ele. Toda a criação é herança dele. E ele veio com um grande propósito maravilhoso de, perdoando os nossos pecados, oferecer esse reino também a nós. É por isso que Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, vai nos chamar de co-herdeiros. Versículo 17, Jesus prossegue falando: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou carne ou sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Agora nós vemos qual que é a resposta de Jesus a nós quando nós falamos que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. No momento em que nós entendemos que o fato de Jesus Cristo ser o Filho do Deus vivo implica em reverência, respeito, temor, mas também esperança, também em devoção, nesse momento Jesus fala:
Bem-aventurado és tu, porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. A beleza do Evangelho aqui, novamente, nós vemos, em que o Senhor Deus, o próprio Pai, é Ele quem decide te revelar Jesus Cristo. Quando você diz que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, Deus vira para você e fala assim: você entendeu? Só que quem colocou esse entendimento em você foi eu. Quando você proclama que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, quando você canta que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, nesse momento, Deus ele se alegra, porque Ele está vendo que o trabalho que Ele mesmo fez está frutificando. Quando Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou, Ele ensina novamente que é impossível que a verdadeira fé e o verdadeiro entendimento de quem é Jesus venha dos homens. Quando nós vemos o mundo retratando Jesus como um revolucionário, um Jesus negro, um Jesus sei lá o quê, isso é simplesmente a visão que o mundo tem, porque Deus não revelou ao mundo quem é o verdadeiro Jesus. Deus revela Jesus somente aos eleitos. Deus revela Jesus somente àqueles a quem Ele quer revelar. É por isso que o mundo tem uma noção errada de quem é Jesus. E se o mundo tem uma noção errada de quem é Jesus, ele vai ter uma noção errada do que deve ser um cristão. Há algum tempo eu vi um tweet da Priscila Alcântara falando assim: através de você, o mundo está querendo conhecer a Cristo ou pegando o ranço da igreja? Gente, Jesus fala que se o mundo o odiou, também odiará a nós. O mundo de fato deve querer conhecer a Cristo, mas deve querer conhecer a Cristo pelos motivos corretos. Naturalmente, o mundo vai odiar não somente a Cristo, mas também aos cristãos. E pelo fato do mundo ter uma noção errada de quem é Cristo, ele vai ter uma noção errada também do que é um cristão. O mundo vai achar que um cristão, ele deve assumir determinada posição política. O mundo vai achar que um cristão, ele deve assumir uma causa social. O mundo vai achar que um cristão deve fazer isso ou aquilo. O mundo vai achar que um cristão tem que votar em tal deputado. O mundo vai achar que um cristão deve fazer tal coisa. Por que o mundo vai achar isso? Porque o mundo não conhece Jesus. Porque o mundo não sabe o que significa as palavras Filho do Deus vivo. Mas aqueles que sabem o que significa Filho do Deus vivo, esse sim tem a obrigação de viver como um verdadeiro cristão. Se você hoje sabe o peso e o significado das palavras Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, saiba que você tem uma responsabilidade maior do que de qualquer um nesse mundo. Você tem uma responsabilidade maior do que o secretário de defesa dos Estados Unidos. Você tem uma responsabilidade maior do que o presidente. A sua responsabilidade é essa: viver de modo que o mundo conheça a Cristo. E se você vai ser odiado por isso, paciência. Entretanto, no dia do julgamento final, quando você estiver perante o Senhor de toda a glória, você não vai ter nenhuma desculpa, você não vai ter nenhuma excusa, você não vai poder dar nenhuma explicação do porquê você conheceu o significado das palavras Filho do Deus vivo, e você foi aceito nos lugares onde esse mesmo Cristo foi rejeitado. Você não vai poder falar para o Senhor: olha, eu queria que o mundo não tivesse ranço da igreja. Você não vai poder falar isso, porque Ele vai te responder: mas eu avisei que o mundo ia odiar os cristãos. Você não vai poder falar coisas do tipo: o ambiente em que eu estava, sabe, me levava a fazer isso. Os tempos são outros, né? Na Bíblia tinha muita coisa que estava ultrapassada. Você não vai poder falar isso. Se você entende o significado das palavras, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, a sua responsabilidade é levar Deus àqueles que não o conhecem. E você vai prestar contas a Deus.
Um filho que recebe um trabalho do pai para cuidar da casa, cuidar do campo, deve prestar contas a esse pai. Um funcionário que recebe uma incumbência de seu patrão deve prestar contas ao seu patrão. Um soldado, ele deve prestar contas ao seu general. Alguém que trabalha para o presidente deve prestar contas ao presidente. Então perceba, quando você recebe uma tarefa de alguém, quanto maior a importância dessa pessoa, quanto maior o nível em que ela está, maior é a sua responsabilidade. E Deus, Ele está acima de todos. Deus é infinitamente santo e infinitamente justo. E Ele te dá uma ordem. Você conhecendo que Cristo é um Filho do Deus vivo, você deve viver como um verdadeiro cristão. Você deve levar esse Filho do Deus vivo aos outros. E você vai prestar contas ao Senhor. Você vai prestar contas a Deus no dia do julgamento. Como você tem se preparado para isso? Como você tem se preparado para o encontro com Cristo? Porque Ele vai voltar. E como você tem esperado Ele? Talvez você peca agora e fala, tudo bem, depois eu me arrependo. Deus me perdoa mesmo. Talvez você não tenha uma postura de cristão no trabalho. Talvez você não tenha agido corretamente perante as leis da sociedade, perante as leis dos homens, dentro da sua casa, talvez. Entretanto, nós sabemos que um dia nós prestaremos contas a Deus de tudo isso. Como que você tem se preparado para encontrar com esse Deus? O que você dirá a esse Deus no dia do julgamento? Bom, até aqui nós vimos que não foi carne ou sangue que revelou, o que mostra claramente que o mundo naturalmente não pode conhecer a Cristo, mas somente aqueles a quem o Pai decide revelar. E aí Jesus fala, mas o meu Pai que está nos céus. Quando ele fala, mas o meu Pai que está nos céus, ele coloca duas declarações. Primeiro, ele fala, foi o meu Pai que revelou. E segundo, ele fala, o meu Pai que está nos céus. Jesus poderia simplesmente ter falado apenas, foi o meu Pai que revelou. Mas ele adiciona que está nos céus. Por que isso é importante? Porque quando se diz que Deus está nos céus, o Pai que está nos céus, Ele reina soberanamente. Toda a terra está debaixo de seu poder. Toda a criação está debaixo de sua soberania. Então, quando ele fala, não foi carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus, ele coloca o poder de Deus acima do poder dos homens. Ele coloca Deus como supremo. Saber que Jesus é o Filho do Deus vivo, necessariamente deve nos levar a conhecer o Pai como o Deus soberano nos céus, aquele que controla todas as coisas, aquele que reina soberanamente. Se você pensa que conhece Jesus Cristo, mas esse seu conhecimento não está te levando a ter uma íntima relação com o Pai, você não conhece esse Cristo. Se você pensa que conhece Jesus, mas esse conhecimento não te leva a uma reverência ao Pai, você não conhece Jesus. E pior, se você fala que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, só que você não vive como alguém que professa isso, se você diz que Jesus é o Filho do Deus vivo, só que você não tem comunhão com o Filho e com o Pai, se você não busca o Pai por meio do Filho, você está profanando o nome de Deus. Se você diz que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, mas não tem relacionamento com o Pai, você está profanando o nome de Deus. O quanto você tem buscado o Pai? Como está o seu relacionamento com Deus Pai? Você realmente tem buscado? Você tem desejado conhecer Deus Pai por meio de Cristo? Se não, eu sinto muito, mas você não entendeu o verdadeiro significado das palavras Filho do Deus vivo. Você entendeu e não tem buscado ter essa intimidade com o Senhor, é pior ainda, porque você não vai ter nenhuma desculpa depois. Mas em seguida, Jesus fala algo também que vai mudar completamente o rumo da história.
Versículo 18, ele diz: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiro, vamos entender o significado de Pedro e pedra. A palavra grega para Pedro é Petros, que significa pedregulho, uma pedra, sabe? Uma pedrinha. E a palavra petra significa rocha, rochedo. A mesma palavra que está lá em Mateus 17, quando Jesus fala que o homem sábio construiu essa casa sobre a rocha. É a mesma palavra, petra. Então ele faz um jogo de palavras aqui, um trocadilho, né? Você é uma pedrinha e eu vou edificar a minha igreja sobre uma pedra grande. Só que essa pedrinha, ela não está avulsa. Essa pedrinha, ela foi usada também como um dos alicerces da edificação da igreja. Lá em 1 Pedro 2, versículos 5 a 8, nós vemos isso. Todo cristão, todo crente que está ligado à igreja de Cristo, é uma dessas pedras que está na construção, na edificação dessa igreja. Então, se você responde que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e você vive de acordo com essa declaração, você também é essa pedrinha, você também é esse Petros, que está junto com os outros cristãos, edificando a igreja. Mas a igreja, ela tem que ser edificada em cima de um fundamento. Esse fundamento é o próprio Cristo. Lá em 1 Coríntios 3:11, Paulo fala que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está estabelecido, que é Jesus Cristo como a principal pedra de esquina. Essa passagem, ela deu muita polêmica durante a época da Reforma Protestante. Por quê? Porque os católicos romanos entendiam que a igreja está construída em cima da pessoa de Pedro, e que Pedro, sendo o primeiro patriarca da igreja, existe uma sucessão, né, dos bispos que vieram sucedendo Pedro, e esses bispos que sucederam Pedro, eles têm a primazia sobre a igreja. Esses que têm a primazia sobre a igreja são os papas. Então Pedro, que é aquele sobre o qual a igreja foi construída, na visão católica romana, ele tem primazia e autoridade sobre a igreja toda. Por isso que ele é chamado de vigário de Cristo, né, o substituto de Cristo. E aqueles que sucederam Pedro, que foram ordenados por uma sucessão apostólica, esses têm também a primazia e autoridade sobre toda a cristandade. Os reformadores vieram para quebrar essa ideia, porque aqui o texto mostra que a igreja está edificada em cima da pessoa de Cristo, e não em cima do Papa. Inclusive, John Huss, um pré-reformador, ele falava, né, que o único momento em que o Papa sucede Pedro é quando Jesus chama ele de diabo, afasta-se de mim, Satanás. A igreja não está construída em cima dos papas, e sim em cima do próprio Senhor. E aí, Jesus ele fala: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lembra do que eu falei no começo a respeito do ponto turístico em que foi construída a cidade de Cesareia de Filipe? Então, agora a gente vai entender melhor por que Jesus falou isso. Nessa gruta da nascente do rio Pânias, onde estava ali a cidade de Cesareia de Filipe, essa gruta foi construído um altar ao deus Pan, foi construído pelos gregos. E os gregos, eles costumavam levar bodes para serem sacrificados nessa gruta. Eles levavam os bodes, degolavam eles e jogavam no rio. Se o bode descesse, queria dizer que o deus Pan recebeu o sacrifício dele e que foi aceito de bom grado. Mas se o bode boiasse, isso significava que o sacrifício não foi aceito e que ele deveria orar mais e levar outro sacrifício depois. Então, como era um lugar, uma gruta, onde muitas pessoas sacrificavam bodes, tinha sangue para tudo que é lado. E a gente sabe que sangue é um negócio que apodrece rápido e fica um cheiro horrível. Por isso, aquela gruta era chamada de Porta do Inferno.
Jesus, ele está numa região em que tem um ponto turístico chamado Porta do Inferno, que é um lugar de adoração pagã, e nesse lugar ele fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aqui Jesus ele faz uma promessa de providência. Isso significa que a igreja que foi estabelecida por Jesus, nada pode abalá-la. Não importa se vem perseguição dos romanos, nada pode abalar a igreja de Cristo. Não importa se vem as invasões bárbaras, nada pode abalar a igreja de Cristo. Não importa se vem o próprio Papa pervertendo o Evangelho, vendendo o perdão de Cristo por meio de indulgências. Deus vai levantar homens que não dobraram os seus joelhos a Baal. Deus vai levantar homens para defender a verdade. Deus não vai permitir que a verdade seja atacada sem nenhuma defesa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso significa que, se a Igreja Católica Romana, se o Papa vender a salvação por meio de indulgências, como estava acontecendo na época de Lutero, Deus vai levantar alguém para falar: o justo viverá pela fé. E em seguida Jesus faz uma das declarações mais lindas: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. As chaves do reino dos céus é o próprio Evangelho, porque por meio da confissão do Evangelho, é por meio da confissão de Pedro que você é ligado na igreja. É por meio dessa confissão, é por meio do Evangelho que você é ligado no corpo de Cristo. Essas são as chaves do reino dos céus. As portas do inferno não prevalecerão contra isso. As portas do inferno não prevalecerão contra você, se você realmente é um discípulo de Cristo, afirmando: Ele é o Filho do Deus vivo. Eu quero contar um pouco sobre a história da igreja cristã até aqui, muito brevemente, muito resumidamente, em que nós vemos que aqueles que disseram que Cristo é o Filho do Deus vivo, as portas do inferno não prevaleceram contra eles. No início da era cristã, nós temos o martírio dos apóstolos. Nós temos o martírio de Estevão, que foi apedrejado por defender que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que os homens crucificaram, mas que ele ressuscitou dentre os mortos. Nós temos os 40 mártires de gelo no início da era cristã. Quem leu o livro dos mártires vai saber disso. Parece que o Rafa já leu quantas vezes? Umas 5, 6? 5? Tá bom. Ele fala bastante do livro, eu imaginei que fosse por aí. 40 homens numa igreja que foram condenados à morte por serem cristãos, mas como estavam numa região muito gelada de Sebaste, eles foram jogados num lago congelante. E aquele que professasse que Jesus Cristo não era o Senhor e prestasse culto a César, poderia sair daquele lago de gelo. 39 permaneceram, mas um saiu. E, oferecendo incenso a César, ele recebeu um banho quente. No entanto, os outros 39 estavam lá louvando ao Senhor. E aí, um dos soldados romanos, vendo a fé daqueles cristãos, ele retirou suas vestes, entrou no lago junto com eles, louvando ao Senhor até a morte. Foram 40 mártires que não se curvaram perante a idolatria. As portas do inferno não prevaleceram contra eles. Durante as invasões bárbaras, praticamente toda a Europa foi destruída. Mas aqueles que estavam unidos em oração, aqueles que estavam dentro de suas comunidades cristãs, eles foram poupados por Deus. As portas do inferno não prevaleceram. Depois surgiu Maomé, da onde veio o Islã, no século VII, e a ascensão do Império Turco, destruindo tudo, causando pânico, causando destruição, invadindo a Europa, matando os cristãos, e Deus preservou muitos cristãos ali.
as portas do inferno não prevaleceram. A Igreja Católica provocou as cruzadas no ano de 1054 pelo Papa Urbano II, causando muita destruição e envergonhando o Evangelho. Mas muitos homens não aceitaram isso. Muitos homens se recusaram a pegar nas espadas para matar os sarracenos. Eles permaneceram firmes como verdadeiros cristãos. E as portas do inferno não prevaleceram. No século XIII, um homem chamado Pedro Valdo, ele se afastou da Igreja Católica Romana por perceber que a Igreja Católica tinha como objetivo lucrar e não ensinar o Evangelho tal como o do Senhor Jesus. Pode deixar, né? A gente tem um futuro pastorzinho aqui. Pois bem, Pedro Valdo levou uma multidão de seguidores a renunciarem suas grandes posses e viverem em comunidades buscando a simplicidade do Evangelho. E aí as portas do inferno não prevaleceram. Depois, a Igreja Católica voltou das cruzadas com supostas relíquias da cristandade e vendendo a veneração delas por tempo a menos no purgatório. Então surgiram homens como John Wycliffe, John Huss, Jerônimo Savonarola, e eles se opuseram a essa tirania de Roma e à venda do Evangelho, e as portas do inferno não prevaleceram. No ano de 1453, o Império Turco Otomano destruiu Constantinopla, forçando os cristãos a fugirem para o Ocidente. E quando eles fugiram para o Ocidente, os cristãos do Oriente, eles levaram consigo os manuscritos, os textos originais do Novo Testamento. E no mesmo ano de 1453, foi inventada a imprensa em Gutenberg. Então, os textos do Novo Testamento começaram a circular na Europa, até chegar em um homem chamado Desidério Erasmo, da cidade de Roterdã, que fez sua compilação do Novo Testamento. Então, lá no ano de 1512, surgiu um padre alemão chamado Martinho Lutero, que, voltando para casa em uma tempestade feroz, ele fez uma promessa a Santa Ana de que, se ela o poupasse, ele viraria monge. E ele sobreviveu àquela tempestade, se tornou um monge e, em seguida, ele iniciou seus estudos no Novo Testamento. Nesse momento, lendo o livro de Romanos, Martinho Lutero lê lá no versículo 16 e 17: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque nele se manifesta a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele afixa na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses contra os erros da Igreja Romana. E depois de Lutero surgiu outros, surgiu Ulrich Zwinglio, surgiu João Calvino, surgiu Henrique Bullinger, surgiram muitos homens de Deus que não se curvaram à tirania de Roma. As portas do inferno não prevaleceram contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevaleceram quando homens como João Calvino falaram que o papado é uma heresia, o papado é uma blasfêmia contra Deus. As portas do inferno não prevaleceram porque homens como Martinho Lutero falaram que a salvação e a justificação dos pecados não vem pela cura das indulgências, vem pela fé. Não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Deus já fez. Hoje nós estamos comemorando algo que ecoou lá no século XVI para o mundo todo, de que o justo vive pela fé. E isso é a promessa de Deus, é a promessa de Cristo, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmãos, nós devemos nos lembrar sempre dessa promessa. Não vai haver inferno prevalecendo contra a igreja.
Em um Brasil onde nós vemos teologia da prosperidade, teologia da libertação, renovação carismática, num Brasil onde nós vemos traficantes evangélicos expulsando a tiros os macumbeiros, num Brasil onde nós vemos supostos cristãos se curvando a réplicas da Arca da Aliança, nós devemos nos manifestar, nós devemos nos posicionar falando: isso não é o verdadeiro cristianismo, esse não é o Jesus das Escrituras. Nós devemos nos posicionar falando que as Escrituras ensinam que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo e que o justo vive pela fé. E nós devemos principalmente viver de acordo com isso. Nós devemos viver de acordo com esse Evangelho. João diz lá em 1 João capítulo 2 que aquele que afirma estar nele também deve andar como ele andou. Não ameis o mundo nem o que nele há, porque se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque tudo aquilo que vem do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo. Porque o mundo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. No mesmo capítulo de Mateus 16, versículo 24, Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Irmãos, viver o Evangelho sempre foi renunciar a si mesmo, sempre foi tomar uma cruz. Viver o Evangelho não é fácil, é cruz, é doloroso. Muitas vezes você vai ser envergonhado, você vai ser humilhado. Muitas vezes, por ser cristão, você vai sofrer de fato. Mas Deus preparou uma coroa de glória àqueles que perseveram até o fim. E eu quero encerrar citando a tese de Lutero, tese 62, que diz que o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Que nós possamos nos lembrar sempre disso. Deus prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer, porque o verdadeiro tesouro da igreja é o próprio Evangelho. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, porque até hoje nós vemos a sua promessa ecoando, e nós vemos até mesmo aqui que as portas do inferno não prevaleceram. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor prometeu edificar a sua igreja, o Senhor prometeu preservar a sua igreja, o Senhor prometeu a justificação a todos aqueles que creem no Senhor. Meu Pai, aqui há homens que creem no Senhor, e pode haver alguém que ainda não creu. Se alguém aqui, Senhor, ainda não entregou a sua vida a Ti, eu te peço que o Senhor esteja revelando esse Cristo, Filho de Deus vivo, nessas pessoas, Pai. Se alguém aqui ainda não entregou a sua vida ao Senhor, eu te peço, Deus, que nesse momento, essa pessoa entenda o Evangelho, entenda que a salvação e o perdão dos pecados vem somente pela fé. Por isso, Deus, nós rogamos, Pai, que o Senhor abra esses olhos, e a todos nós que já cremos, que o Senhor nos fortaleça, Pai, que o Senhor nos dê coragem para defender o verdadeiro Evangelho, assim como fizeram Calvino, assim como fez Zwingli e Lutero, e todos os outros, Deus, até hoje. Nós te louvamos, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.